Quero ler com vocês o texto de Mateus 9, versos 35 a 38. Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, versos 35 a 38. Mateus nos escreve dizendo: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, a tua palavra está diante de nós. Aquece o nosso coração, abre o nosso entendimento e mente para que a gente possa receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. Encoraja-nos e desafia-nos, Senhor. Diante dessa palavra podemos agir para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus e que não há outro. Em nome de Jesus. Amém. Quero, à luz desse texto, destacar algumas características de Jesus. Porque a gente é chamado a ser discípulo de Jesus. Somos discípulos de Jesus. E eu fico espantado que muitas vezes, muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus não conhecem realmente quem Jesus é. Às vezes você não leu ainda de uma forma ordenada, sequenciada, lógica, os 4 evangelhos. E você se diz discípulo de Jesus. A tua fonte essencial e principal está nos evangelhos. E quem sabe você está aí buscando na vida de outras pessoas, ou de pregações, ou de livros, ou seja o que for. Eu quero dizer que a fonte está aqui. São os 4 evangelhos, esse você precisa conhecer. Se você se diz discípulo de Jesus, você precisa aprofundar nisso aqui. Você precisa conhecer Jesus. Ser discípulo de Jesus é segui-lo, é conhecê-lo, é imitá-lo, é ser como ele, é ser cristão, o pequeno Cristo que está presente nesse mundo deteriorado. Então eu quero refletir rapidamente com vocês algumas características de Jesus nesse texto. Primeira característica de Jesus que eu vejo aqui no verso 35, o texto diz que e percorria Jesus. Eu vejo nisso aí em Jesus um homem de ação, que não está parado, que não está observando as coisas acontecerem simplesmente. Jesus percorria cidades e povoados. Jesus era um homem de ação. Jesus estava onde as pessoas estavam. Jesus estava na feira. Jesus estava no mercado. Jesus estava no terminal rodoviário. Jesus está ali onde as pessoas estão. É tão fácil perceber essa realidade. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Às vezes a gente tem uma impressão um pouco diferente de Jesus, né? Talvez um Jesus um pouco mais passivo, um Jesus pastorzão, que está lá no gabinete pastoral, atrás de uma escrivaninha. Entra, vamos bater um papo, estou precisando de uma ajuda, um conselho. Muitas vezes tem essa impressão de Jesus. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo um Jesus que está na rua. É um Jesus que está onde as pessoas estão. É um Jesus que caminha com as pessoas. E é tão fácil a gente ser discípulo nessa realidade de Jesus, né? Ser como Jesus, porque é lá que a gente está. Né? A gente sai de casa, vai para o trabalho, vai para a escola, pega o busão, a moto, vamos embora. A gente está entre as pessoas. Então essa é uma característica de Jesus bem fácil, a gente se identificar com ela. E como é fácil para mim imaginar um Jesus chupando abacaxi na feira, né? Como para mim é fácil imaginar Jesus comendo peixe, né, com a farofa de banana. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Né? Ou quem sabe comendo um pastel com caldo de cana. É lindo, é o dia a dia, é o ordinário. Jesus está no ordinário. Jesus está onde as pessoas estão. E nós também estamos onde as pessoas estão. Olha só que é tão fácil a gente encaixar essa realidade na nossa realidade, né? A gente também está onde as pessoas estão. Uma segunda característica de Jesus que eu vejo nesse texto é que Jesus ensinava nas sinagogas. Olha só.
Jesus fazia muitos milagres, Jesus operava na vida de tanta gente, mas essa não era a característica central do ministério de Jesus. O ministério central de Jesus nesse mundo era o ministério do ensino. Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus ensinava às pessoas os valores do reino de Deus. Jesus ensinava a realidade de um novo reino que é vindo e disponível para todas as pessoas. Se a gente olhar para trás no Antigo Testamento, você vê um povo de Israel como sendo o foco de toda a caminhada. E de repente Jesus vem para proclamar o Evangelho, para ensinar os seus, ensinar os valores do reino de Deus. E o ensino de Jesus era um ensino fácil, todo mundo entendia. Jesus ensinava através de parábolas, coisas simples do dia a dia que faziam parte da realidade das pessoas. Ele usava essas coisas e trazia para a realidade, a partir daí aplicava as verdades espirituais e abria os olhos das pessoas nas questões que tangem ao reino de Deus. Um reino fácil de ser entendido, mas que exige uma vida inteira também. Jesus ensinava as pessoas. Então, se é fácil de nós já estarmos onde as pessoas estão, eu quero encorajar você a ser como Jesus e que você possa também ensinar as pessoas os valores do reino de Deus. A realidade espiritual que nós conhecemos não é a realidade espiritual de muitas outras pessoas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Jesus ensinava nas sinagogas. O ministério central de Jesus era o ensino. E o ensino de Jesus era um ensino real, um ensino que alcançava as pessoas. Era como se ele tirasse pedaços de si mesmo e jogava para o seu auditório. O ensino de Jesus era um ensino de autoridade, de alguém que sabe, conhece e vive o que ensina. Então, Jesus era um homem de ação e Jesus ensinava as pessoas. Uma terceira característica de Jesus que eu vejo nesse texto é que Jesus pregava o evangelho do reino. Olha só, Jesus ensinava, mas Jesus também pregava. Pregava o quê? O evangelho do reino. E eu, por um tempo da minha vida, fiquei muito encucado. Por que Mateus escreve aqui que Jesus pregava o evangelho do reino? Como se isso não fosse óbvio. Eu entendi que hoje nós temos muitos evangelhos sendo pregados por aí. E alguns evangelhos destituídos do reino de Deus, centrados em pessoas, em sofismas, em ideologias, em heresias. O evangelho é poder de Deus para transformar pessoas. O evangelho é aquela luz que ofusca todas as outras luzes que possa haver. Jesus pregava o evangelho do reino. A minha geração ela foi muito impactada por uma filosofia, o pessoal chama de teologia da prosperidade, para mim é muito teologia, né? É muito filosofia, mais do que teologia, porque não tem espaço para Deus. E é fácil a gente acreditar numa filosofia da prosperidade. Né? Quem não quer vida boa, tranquila, beleza, só alegria, só coisa boa? Não, gente, a vida cristã tem sofrimento. Tem dias difíceis, tem depressão, tem doença, tem adversidades. A vida cristã é isso. O evangelho do reino é pregar a realidade, que a gente não pode fugir dela. Então existem muitas teologias sendo pregadas por aí. O negócio de sou filho do rei, isso é um pedaço da moeda, gente, né? Filho do rei, não, mas eu sou o que sou porque eu fui lavado e remido no sangue de Jesus, não tem nada de mérito meu nisso não, é pura graça. Hoje nós temos aí a teologia do coach, né? Tem desgraça, gente, que está aí rondando para todo lado. Parece que a gente tem que ter um guru do lado de Jesus para nos ensinar a fazer o que tem que ser feito. Gente, basta ser discípulo. Vamos ler os evangelhos. Que o nosso coach seja Jesus, seja os evangelhos. Vamos mirar nele, olhar para ele. Ele precisa ser a nossa referência. Ele precisa ser o nosso paradigma. Ele precisa ser o nosso exemplo, a ser seguido a cada dia. Jesus era um homem de ação. Ele ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Vamos pregar o evangelho do reino. E olha só,
Mateus diz também que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Que coisa linda, gente. Não sei se você sabe, mas 80% das doenças hoje são doenças psicossomáticas. São doenças da alma, onde a nossa mente nos induz, tantas vezes, a sofrermos até na carne. Pessoas estão doentes. Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Não que esse fosse o ensino central de Jesus, o ministério principal de Jesus, não. Mas muitas pessoas que foram trazidas a Jesus foram curadas, por graça e misericórdia, porque Jesus olhava para a criação do Pai, e ele imaginava aquela criação perfeita, e dele saía poder para poder curar as pessoas. Nós também somos chamados para curar as pessoas, através da vida que nós exercemos em Cristo. Esse poder nos foi dado, toda autoridade nos foi dada no céu e na terra. E nós somos chamados a, nessa caminhada, a ensinar, a pregar e curar as pessoas, trazer vida nova, trazer esperança ao coração, trazer saúde emocional, espiritual e física para a vida de muitas pessoas. E uma última característica que eu vejo de Jesus nesse texto é um Jesus cheio de compaixão, um Jesus compassivo. Verso 36 nos diz que Jesus, vendo ele, as multidões, compadeceu-se delas. Quando Jesus olhava para aquelas pessoas que o seguiam, o coração dele ficava apertadinho de ver a realidade espiritual de todas aquelas pessoas. Jesus se compadecia dessas pessoas. Jesus olhava para aquela realidade e sabia das lutas, das dificuldades, da rebeldia do coração. Ele conhecia as pessoas que o seguiam. E o coração dele se encheu de compaixão. O segundo grupo de características que eu quero destacar agora são as características dessas multidões. O texto nos diz que ele, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você conhece pessoas perto de você que estão aflitas? Difícil, né? Conversar com essas pessoas, porque elas estão o tempo todo falando das suas dificuldades, problemas. Gente que está aflita. Pessoas que buscam respostas para as necessidades mais básicas do coração humano, mas buscam em tantas outras coisas que não em Jesus. Tem gente que acha que mamon é suficiente, e toda a sua vida devotada a juntar dinheiro. Pessoas que são gananciosas e acham que a conta bancária é que vai salvar a vida. E de repente a gente se depara com pessoas que vão embora e não vão para o céu, porque são adoradores de mamon. E não vai levar nada no caixão também não, gente. Fica tudo para trás. Briga de família, herança, uma confusão lascada. Vida equilibrada é fundamental. Tem gente que está aflita, buscando resposta nas drogas, na bebida, subterfúgios rápidos, para poder esquecer dos problemas da vida. Gente que está aflita. Gente que está aflita porque não tem respostas no coração. Gente que está aflita buscando em tantas seitas, coisas mais doidas da vida. Não fazem nexo, não fazem sentido, não há razão. Quinta-feira eu estava chegando em Cuiabá, eu recebi um trecho do jornal sobre um sítio lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que está edificando uma estátua a Lúcifer, 5 metros de altura. E as pessoas escrevendo ali como se fosse algo, coisa mais natural do mundo, porque é para emanar luz.
Ali é luz, é luz. Então, assim, as pessoas precisam ter contato com essa luz. E eu tinha falado, gente, que depois dessa tragédia toda em Porto Alegre, eu falei isso aqui, eu vejo profeticamente, como se Deus estivesse varrendo a cidade toda, lavando toda a cidade para poder o evangelho poder tomar lugar. Agora, essas coisas, elas não me assustam. Porque o mundo sendo mundo. O mundo jaz no maligno. O que a gente vai esperar? Agora, essa luz que eles dizem aí, que vai emanar dessa estátua, ela não é nada diante da luz de Jesus. A luz do Evangelho ofusca qualquer outra tentativa de ser luz na vida de qualquer pessoa. Não há nada, nem ninguém, que possa ocupar o lugar de Jesus na vida da pessoa e transformá-la por completo. Pessoas que estão aflitas, pessoas que vivem uma vida sexualmente louca, que talvez estejam enchendo os motéis da cidade, busca de alegria, de prazer, mas de uma tristeza profunda da alma, porque não há alegria final. A festa acaba e a tristeza volta. Pessoas que estão aflitas. Mateus também fala de pessoas que estão exaustas. É gente que está tão cansada. Você sabe, já chegou nesse ponto da exaustão? Porque a gente fala, hoje parece que a gente vive na sociedade do cansaço, né? Estou cansado. Mas você já trabalhou tanto, buscou tanto alguma coisa, a ponto de você dizer assim, eu estou exausto. Você cai, não dá conta de fazer mais nada. Mateus diz que essas pessoas estão assim, aflitas, cansadas, de tanto procurar por alguma solução e resposta, elas estão tão cansadas a ponto da exaustão. De tanto procurar respostas para o significado da vida. Pessoas que se cansaram, pessoas que estão exaustas. E depois ele vai comparar essas pessoas a ovelhas que não têm pastor. Triste isso, né? Sabe o que acontece com a ovelha que não tem pastor? A ovelha que não tem pastor, ela está destinada à morte. Ela vira presa fácil. Ela cai no penhasco, o lobo pega, predador a mata. Uma ovelha que não tem pastor, ela está destinada à morte. E aí eu preciso dizer para você, quando Jesus olha para essas multidões e diz que elas estão aflitas e cansadas e são como ovelhas que não têm pastor, a gente precisa se posicionar diante dessa realidade. Porque ou nós somos como essas ovelhas que não têm pastor, ou nós vivemos a realidade do reino e dizemos, eu não posso mais viver para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Se eu entendo essa verdade do Evangelho, eu preciso entender que eu sou chamado para alcançar essas pessoas, que são como ovelhas que não têm pastor, que estão caminhando para a morte. E essas pessoas esbarram conosco todos os dias. Elas estão tão perto de nós. E a gente muitas vezes se omite. A gente está vivendo a vida tão tranquila, achando que a gente vive uma Disneylândia, né? Essa realidade espiritual queimou no coração de Jesus. E ela precisa também queimar no nosso coração. À luz dessa verdade de olhar para essas multidões que seguiam Jesus e que estão perto de nós, que estão aflitas, exaustas e que são ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para essas pessoas e ele se dirige então aos seus discípulos e diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Então, a nossa primeira atitude diante dessa realidade precisa ser em oração. Nós precisamos orar ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Gente, quando eu olho para a cidade de Cuiabá, são 700 mil habitantes.
Quantos crentes nós temos aqui? De verdade, valendo. Não seria uma tarefa meio que até simples de ser alcançada se a gente se unir? Enquanto corpo de Cristo, em unidade, dizer, vamos alcançar nossas cidades para Jesus? Porque a única coisa, gente, que a gente vai levar para o céu são os nossos amigos transformados em irmãos. A única coisa, ninguém leva mais nada. Negócio, gente, de seguir carta funerária, não tem carta de mudança atrás, não. Vai ficar tudo para as testemunhas de Jeová. Vai ficar para trás. Caixão não tem gaveta, cara. E a gente vai vivendo a nossa vida buscando ter. E todas essas coisas são efêmeras, elas passam. Toda a sua glória passa, toda a riqueza desse mundo passa. E rapidinho nós vamos encontrar com Jesus. E a única coisa que nós vamos levar para lá são os nossos amigos, transformados em irmãos. E às vezes a gente vai vivendo a nossa vida de uma forma até dissoluta, diante do quadro dessa eternidade. Achando que rogar o Senhor da Seara não tem a ver comigo. Isso é coisa para o pastor, lá para o Instituto Bíblico, para o seminarista. É coisa da liderança da igreja, presbíteros, diáconos. Não, isso não é comigo, não. Eu preciso dizer mais uma vez para você, ou você faz parte desse grupo para quem Jesus olha e compara a ovelhas que não tem pastor, ou então você faz um grupo, parte do outro grupo que é chamado para mudar a realidade dessas pessoas que são ovelhas que não tem pastor. Não tem jeito. Não dá para a gente ficar no meio. Ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro. Jesus é muito duro quando ele diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Palavra duríssima de Jesus. Mas não tem jeito a gente ficar no meio ou ficar omisso. Não tem jeito. Ou você está de um lado, ou você está do outro. E Jesus diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores para a sua Seara. E essa oração ela precisa começar conosco mesmos, dizer, Senhor, usa a minha vida. Fui alcançado pelo Evangelho, eu entendo. Fui salvo pela graça. Minha vida mudou. Que presente maravilhoso eu já ganhei. Mas eu preciso fazer minha vida valer a pena. Porque a nossa vida precisa ser vivida à luz da eternidade. Fico pensando nessa noite quantas pessoas que são do nosso ciclo de convívio que não conhecem a Cristo. E eu quero encorajar você nessa noite em nome de Jesus a sensibilizar o seu coração pela salvação dessas pessoas. A galera que você pode trazer aqui para quinta-feira à noite, né? Ouvir uma boa palavra, ouvir um som legal. E quem sabe vai ter um momento, uma oportunidade de conhecer mais de Jesus. Mas não terceirize. Às vezes a gente acha, vou levar para a igreja. Não, é contigo mesmo, cara. Apresenta você mesmo essa pessoa para Jesus. Fale do Evangelho. Fale o que mudou a tua vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Oportunidade que nós já tivemos, mas muitos ainda não tiveram. Eu quero encerrar essa palavra e quero fazer um convite a você. Na verdade, dois. Um que eu vou ter que cumprir a promessa que eu fiz no começo, né? Talvez tem pessoas aqui em nosso meio que ainda não conhecem a Jesus ou ainda não entregaram a vida a Jesus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça num tempo de oração nesse momento. Enquanto você ora, eu quero saber se tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus. Vai fazer um sinal. E onde você está? Levante sua mão. Pastor, eu quero caminhar com Jesus. Eu entendo nessa noite o Evangelho. Eu entendo que só através de Jesus eu posso ter a vida eterna. E eu quero esse negócio para mim. Tem alguém que gostaria de fazer essa decisão? Ok.
para você que já tomou essa decisão, eu queria que você orasse por uma, duas ou três pessoas que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao seu coração agora. E são pessoas do seu convívio que você sabe que estão aflitas, exaustas e como ovelhas que não têm pastor. É gente que está precisando desesperadamente de Jesus. Lembre que a nossa vida só vale a pena à luz da eternidade. Jesus morreu por nós para que a gente possa viver a vida dele na vida de outras pessoas. À medida que o Espírito Santo traz esses nomes para você, eu queria que você orasse por essas pessoas. E à medida que você ora por essas pessoas, eu queria que você ficasse em pé. O Espírito Santo de Deus te mostrou uma pessoa, duas pessoas, você está orando por elas, fique de pé e continue a fazer a sua oração. Eu quero convidar você a, durante essa semana, dar alguns passos muito práticos, indo ao encontro dessas pessoas. Você começa agora em oração, mas tenha encontros propositais, cheios de propósito, encontros intencionais para você falar de Jesus para essas pessoas. Proclame a verdade do Evangelho e diga assim: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Pai, eu fico pensando na grande ação do Espírito Santo na vida de todos nós, à medida que nós proclamamos essa verdade do Evangelho. Eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que está em pé. Eu peço que o Senhor lhes dê poder, lhes dê autoridade, lhes dê ousadia, criatividade, sensibilidade, oportunidade para poder proclamar o Evangelho e falar daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Meu Deus, usa as nossas vidas nessa noite. Usa as nossas vidas nessa semana, Senhor. Meu Deus, que essa cidade seja transformada pelo poder do Evangelho. Usa-nos, Senhor, como uma igreja que é ativa, como uma igreja que é revolucionária, uma igreja que vive a realidade do reino. Usa as nossas vidas, Senhor, e enche o nosso coração de alegria com os feixes que traremos. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.